A paz e a graça do nosso amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos dar continuidade no livro Evangelho de São Marcos, hoje no capítulo 6, na segunda parte. Dividimos este capítulo em dois, hoje nós vamos ver a partir do verso 30. E o meu título, Jesus alimenta uma multidão. É citado também em Mateus 14, Lucas 9, João capítulo 6, também é citado este milagre de Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Esses primeiros versículos falam da missão dos 12, a primeira missão que Jesus enviou os seus 12, e eles voltam todos alegres, como eu disse, nesse evangelho não cita, mas eles vêm assim, vibrante, porque os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, e Jesus disse para eles: não se alegre por causa disso, mas alegrem-se porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Só uma recapitulação aqui. Então, eles chegaram nessa região e tinha tanta gente que eles não tinham tempo de comer. Imagina isso! Às vezes a gente passa por alguns textos assim, sem observar com mais profundidade, né? Mas era tanta gente, era tanta obra para ser feito, tanto a ensinar, tantos milagres para fazer ali com aquelas pessoas, com aquela multidão, que eles não tinham tempo sequer de se alimentar. Então Jesus chama os seus 12, seus discípulos, para um descanso. E eles vão sozinhos de barco. Jesus fala para eles entrar no barco e ir para o outro lado, né? E eles então vão sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram para a margem e chegaram lá antes deles. Então, o plano de Jesus furou. É isso mesmo. Jesus teve um plano de descansar, de fazer uma refeição com os seus discípulos. Enquanto eles atravessavam, porque aqui fala mar, mas é um grande lago, né? Enquanto eles atravessavam, a multidão fez a volta. E antes que o barco chegasse do outro lado, a multidão já estava esperando o mestre. Porém, muitas pessoas o viram sair e o reconheceram. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena, compaixão daquela gente. Por quê? Porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. O descanso foi embora, o descanso foi só na travessia de barco, né? Não foi o descanso embora, se eles tiver que ter comido, comeu ali no barco enquanto atravessavam. Porque quando Jesus chega do outro lado e vê aquela multidão, o coração de Jesus se compadeceu, sabe? Jesus é conhecido como pastor. É um dom, é algo inevitável. Querer abraçar, querer cuidar, querer prover, é algo natural de um pastor. E que pastor? Nós estamos falando aqui de Jesus. Quando ele vê a multidão,
ele logo começa a ensinar. E, chegando de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, mestre, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Olha os conselhos dos discípulos. Por isso discípulos, né? Por isso estavam sendo treinados. A visão natural, talvez minha, talvez de qualquer um de nós, seria essa mesmo. Não parece má. Vamos nos preocupar, o pessoal vai desfalecer, talvez tem doente, tem velhos, tem crianças, não tem comida para esse povo, aqui é deserto, não tem nem onde comprar. Mas Jesus já bem sabia tudo o que ia fazer. E Jesus responde para os discípulos: deem vocês comida para eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Estavam querendo dizer, é dinheiro demais. Não teríamos todo esse dinheiro para comprar comida. E ainda assim, eles sairiam recolhendo dinheiro, sairiam viagem até chegar num lugar para comprar o pão e o peixe. E chegando nesse lugar, onde eles encontrariam pão pronto, disponível para 5.000 homens. Alguns estudiosos chegam a dizer que estavam ali 10.000 pessoas a 15.000 pessoas. É a quantidade de pessoas que vão presenciar e usufruir deste milagre. Jesus então perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixinhos. Neste evangelho, como eu disse, não traz todos os detalhes. Outros evangelhos contam esse detalhe, que eles encontraram um rapaz, um meninote lá, que tinha levado uma merenda que daria para ele 5 pães e 2 peixinhos. E ele entrega a sua oferta para as mãos dos discípulos, que chegaria às mãos de Jesus. Aqui não entra nesse detalhe, só diz que os apóstolos, os discípulos, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Então, 39. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Um ponto importante nesse milagre: Jesus sempre focou, deu valor na organização. Imagina cerca de 10.000 a 15.000 pessoas, vamos ficar com as 10.000 pessoas ali com fome. E mesmo havendo a multiplicação, mesmo havendo o suficiente para todos, como que seria? Alguns fazem a fila, pega a sua parte, depois volta, pega de novo, a gente vê muito isso. Outros iam entrar num alvoroço e a coisa ia complicar. Antes de fazer o milagre, houve ali uma organização. Jesus mandou que assentassem em grupos de 50 pessoas e de 100 pessoas. Os grupos
de 100 é muito mais fácil de servir, os grupos de 50 é muito mais fácil de servir. A organização é algo muito importante na vida do cristão. Isso nos lembra também de rotinas, coisas boas, rotinas boas, a rotina de ir à igreja no domingo, de ir na igreja, de ir na célula, a rotina boa de ler a Bíblia, de orar, né? Tudo é necessário organização. E aí, depois de todos assentados, no 41, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu, deu graças a Deus, depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Existem algumas chaves que alcançam assim a atenção de Deus. Existem algumas chaves que multiplica as nossas bênçãos, multiplica aquilo que nós temos. E uma delas é graças. É render graças, é dar graças a Deus, é dar graças a Deus pela compra que fazemos. Uma coisa que precisamos vigiar muito nesse tempo corrido que nós temos. Pessoas que não gostam de ir no supermercado, não gostar é uma coisa. É cansativo, é desgastante, mas ficar reclamando enquanto outros gostariam de ter esse privilégio, né, de ir a um supermercado e comprar o que necessita para sua casa. Então, uma chave que agrada o coração de Deus é a chave da gratidão. Podemos ter certeza, não teremos mais de Deus se não tivermos um coração grato. Se não soubermos agradecer. E para muitos, 5 pães e 2 peixinhos era irrisório, era insignificante. Isso nos ensina tanto que ficaria aqui um tempão. Porque aquilo que nós temos e menosprezamos e achamos que é tão pouco e achamos que é irrisório, pois Deus nos manda dar graças, porque Ele não vai multiplicar, Ele não vai dar mais. Se aquilo que nós temos, já não somos gratos por aquilo que nós temos. E Jesus, então, Ele divide, manda distribuir e todos comeram e ficaram satisfeitos. Comer é uma coisa, ficar satisfeito é outra. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Um grande milagre, uma grande bênção. Depois nós vemos Jesus ordenando os discípulos que subisse no barco e fosse para o outro lado, né, na frente, para o povo de Betsaida. Enquanto ele subia no monte para orar. O combustível de Jesus era esse. Uma individualidade com o Pai. Orar. Enquanto isso, os discípulos estão indo e uma tempestade assola o barco. Creio eu que o Espírito Santo falou com Jesus, vai lá, porque os discípulos estão apavorados. Há uma grande tempestade e eles estão apavorados. Como disse, né, eu gosto muito de falar algumas frases que meu pastor fala. Ele diz, não tinha jet ski na época, né? Não tinha uma lancha. Jesus vai andando sobre as águas. Quando eles veem essa cena, mais uma cena, eles ainda não haviam entendido nem o milagre. Nem ainda assimilado aquele milagre da multiplicação dos pães e os peixes. Eles saíam de uma e entravam na outra, né? Maravilhando-se cada vez mais com o Senhor Jesus. E eles veem e começam a gritar, é um fantasma!
O que é isso? Um homem andando sobre as águas? É um fantasma. Eles também nunca tinham visto nada parecido. E se assustaram. E Jesus, então, se aproximando deles que estavam apavorados, né? Ele diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Olha a frase para nós aqui deste capítulo. Coragem. Coragem, Rosilene. Coragem, você que está me ouvindo. Não tenha medo. É Jesus. É Ele que está comigo. É Ele que está perto de mim, nas minhas provações. É Ele que mora dentro de mim. Aí subiu no barco com eles, o vento se acalmou, os discípulos estavam completamente apavorados. Então bastou Jesus entrar no barco e a tempestade acabou, o problema acabou. Fica a dica para nós. Jesus sempre no barco. Jesus sempre no nosso barco. E depois Jesus em Genezaré, várias e várias pessoas que sabiam que Jesus estaria ali, viam dos povoados trazendo os seus doentes e eles clamavam: só deixa a gente tocar na orla do seu manto, na bainha do seu manto. E todos os que tocavam eram curados. Todos os que tocavam eram curados. Sempre ir até Jesus é bênção demais para as nossas vidas. Quanto mais perto que Jesus, que é luz, que é poderoso, quanto mais perto, mais eu posso tocar em Jesus. Mas como isso pode acontecer na minha vida? Estudando a palavra, conhecendo a palavra, orando. Que o nosso falar seja como salmos, que o nosso falar seja somente a palavra de Deus, que sejamos pessoas que levam paz para os outros. Amém?